Bom sábado para todo mundo. Estamos aqui, a gente vai passar a lição hoje. Eu sou o Kaique do Menina Moça, lá do Jardim Menina Moça. Estamos aqui com o Onofre, lá da Igreja de São José. E a gente vai estar aí passando a lição para vocês hoje. Quero mandar um feliz sábado a todos também. Que a paz do Senhor esteja com todos. E também mandar um abraço para minha esposa, meus filhos, meus netos. E em especial aos irmãos da Igreja de São José, como faz parte lá. Estamos com saudade das nossas reuniões, nosso pequeno grupo, nas sextas à noite. Mas tudo tem um propósito de Deus e tudo tem a intervenção de Deus, e Deus sabe as coisas e Deus está no controle de tudo. Um abraço a todos e vamos, então, gostaria agora, neste momento, a gente fechar os nossos olhos e fazer uma oração para nós darmos início no estudo da lição, a qual estudamos durante a semana, e agora vamos recapitular. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, nos protegido e nos guardado em meio a tanta tribulação deste mundo. Continue, bom Deus, abençoando e protegendo o teu povo, cada um dos nossos irmãos. E, Pai querido, nos ilumine, nos oriente agora a recapitularmos a lição, que o teu Santo Espírito nos oriente e que possamos compartilhar este estudo da tua palavra. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O tema da lição desta semana tem como título a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. E o verso áureo ele diz o seguinte: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. E o autor ele coloca a seguinte introdução, que eu acho interessante aqui, né, cara, que a gente colocar aqui, que diz: não há igreja cristã que não use as escrituras para sustentar as suas crenças. No entanto, a função e a autoridade das escrituras na teologia não são as mesmas em todas as igrejas. Na verdade, a função das escrituras pode variar muito de igreja para igreja. E exploraremos então esse assunto importante, porém complexo, por meio de um estudo de 5 diferentes fontes que influenciam nossa interpretação das escrituras: a tradição, a experiência, a cultura, a razão e a própria Bíblia. E aqui um ponto que eu queria colocar. A palavra teologia, na verdade, ela já está um pouco assim fora do foco, na verdade, porque a palavra teologia no grego, ela vem do latim, teologia, que é a forma a partir da junção de theos, quer dizer, Deus, e logos, estudo de, quer dizer, estudo de Deus. Eu vejo assim que Deus não se estuda, Deus se revela. Então, nós estudamos as revelações de Deus, né? Então, não tem como o ser humano estudar a Deus, não é verdade? Então, essas fontes, que são tradição, experiência, cultura, razão e a própria Bíblia, elas desempenham uma função significativa em todas as teologias e igrejas, né? E todos fazemos parte de diversas tradições e cultura que nos influenciam. Então, conversando com o Kaique, nós já trocamos umas ideias aqui um pouquinho antes, a questão da tradição. Todo ser humano é formado por tradição, né? E a tradição ela não é ruim, mas ela dá ações, então, quando tradições dirigidas nos princípios e orientadas por Deus. Agora, quando elas fogem disso, aí já começa a complicar um pouco, como nós veremos então aqui durante a lição, né? Falando, né, de tradição também, aqui no primeiro item aqui da lição, fala
É a primeira pergunta aí, a primeira alternativa que fala para a gente ler de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 a 13. Aqui está falando uma ocasião em que os fariseus começaram a perguntar para Jesus, questionar para eles por que os discípulos estavam comendo, sendo que eles não haviam lavado as mãos antes. Então, essa era uma tradição muito... Eles seguiam muito a risco. Isso, os fariseus e todos os líderes religiosos daquela época, eles chegavam da rua, então eles se sentiam muito impuros, né? Eles chegavam e muitas vezes eles se lavavam por completo antes de poder comer. Então, era uma tradição e Jesus falou que não se eu não me engano aqui agora está no verso 8. Não, do verso 6 ao verso 8, ele fala: Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E o verso 8: Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Então, os fariseus, os líderes religiosos, eles eram muito apegados àquelas tradições. Né? Eles não viam a Bíblia de uma maneira muito espiritual, eles se atiam muito aos costumes, né? Isso pode ser levado para o lado errado. Verdade, a grande incoerência disso, né, é que as tradições deles começaram a sobrepor sobre a palavra de Deus. Isso que era a grande questão. Então, onde Jesus questionou, eles questionaram Jesus questionou a questão disso aí, né? Porque, aí, como ele coloca aí nessa passagem, aí, se a gente ler mais para frente, a questão de ele falar assim, não é o que entra pela boca do homem que contamina, não é assim o que sai. Então, eles estavam ultrapassando um limite natural dos ensinos da palavra de Deus, e aí tudo que se sobrepõe àquilo que Deus ensinou, orientou, sai do foco da verdadeira verdadeiro foco, tradição. Né? Porque as tradições, apesar delas serem promovidas por anciãos, elas fugiam do que eram os mandamentos de Deus, né? Que é o verdadeiro foco. Até o comentário aqui na lição, aqui embaixo, na parte de domingo, diz assim: a palavra viva de Deus faz surgir em nós uma atitude reverente e fiel para com ela. Essa fidelidade gera certa tradição. Então, nem toda tradição é ruim, nem toda tradição é mal, né? Porque, como eu disse no início, todos os seres humanos são formados de tradição. Nós viemos por uma tradição, nós conhecemos as coisas por tradição. Agora, existe a forma de tradição que quer se sobrepor àquilo com o qual Deus estava orientando. Então, isso, né, foge da realidade, da vontade de Deus e daquilo que Deus realmente quer de cada um de nós, e como foge, então, dos princípios básicos da verdade e da lei de Deus. Né? Porque, como eu costumo dizer, que se todas as nações colocassem como regra constituinte os 10 mandamentos de Deus para reger a cada nação, não precisaria de lei mais nenhuma, né? E nós estaríamos vivendo já um pré-paraíso, isso, pré-paraíso, bem lembrado, porque na verdade, imagine bem se todos obedecessem, desde os governantes até todas as pessoas, aos mandamentos de Deus, né? Seria um verdadeiro paraíso aqui. Porque, afinal, a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles governam o universo todo. Né? Exatamente. Então, deveria ser esse, né, o verdadeiro foco. A razão fincada, né? Nós vamos ver mais para frente a questão da razão aqui. Puxando da tradição também, a gente pode entrar na experiência, né? Exatamente. De uma tradição assim que é um costume já, que é tradição também passada de geração em geração, de família para família, a gente tem uma experiência que já é uma vivência um pouco mais individual, né, com Deus. Aí a gente entra no princípio de relacionamento individual, né? Porque
todos nós precisamos ter uma experiência individual com Deus, porque a salvação ela é individual. Isso aí, então, envolve o nosso relacionamento individual. Eu, na própria guia da lição aqui, na perguntinha 3, hein, eu gostei muito dessa colocação, fala assim, ó, como experimentamos a bondade, a paciência, o perdão e a benevolência e o amor de Deus? Como nós podemos experimentar isso? Né? Segundo, por que é importante que a fé não seja apenas conhecimento abstrato, mas algo vivenciado? A experiência pode entrar em conflito com a Bíblia e até mesmo nos enganar na fé. Veja, a questão da experiência fora de foco, ela realmente pode entrar em contradição e até nos enganar a nossa fé. Mas a experiência focada com uma experiência no relacionamento com Deus, né, ela é importante e ela nos leva ao crescimento na nossa tradição, né? Porque como que nós poderíamos ser levados ao relacionamento com Deus se não tivesse alguém, se Deus não tivesse iluminado alguém, não tivesse transmitido para alguém que havia necessidade de nós termos esse relacionamento com Ele. Então, a questão aqui de como experimentamos a bondade, a paciência, o perdão, a benevolência de Deus e o amor de Deus, é só através do relacionamento com Ele. Se não for isso, nossa fé é levante. Até em questão comentando em questão da fé, né? Eu me lembrei de uma entrevista que o pastor Rodrigo Silva fez com o Jô Soares, em questão dessa questão da fé. E ali, então, o pastor Rodrigo Silva, ele disse ao Jô Soares assim, que a fé ela é racional, porque senão seria fideísmo. E até o Jô fez, né? Porque, na verdade, a fé ela tem que ser racional. Ela tem que ser algo de experiência com Deus. Porque senão se torna um negócio vago, sem sentido. E aí, a hora que a coisa acontece, é que aí que nós precisamos realmente ver se a nossa fé realmente é confiável ou não, né? Se nós somos realmente fincados na confiança em Deus. E é um ponto que eu sempre coloco. A coisa mais difícil que eu acho para mim é aprender a descansar no Senhor. Porque isso envolve fé. Quando você tem fé, você descansa no Senhor. Aconteça o que acontecer, passe o que passar, você está na mão de Deus. Você está num relacionamento com Ele, você tem uma confiança nele. Então, isso é uma experiência que cada um tem que ter. Porque se não tiver, então a nossa fé vai ser muito vaga. Tem uma coisa que eu pesquisei aqui, que a experiência é o conhecimento ou aprendizado obtido através de práticas ou vivência. Então, a gente vê que para você ter uma experiência, você precisa viver aquilo, né? Porque pode ser uma tradição, pode ser uma coisa que é passada de geração em geração, mas se você não viver, se você não experimentar aquilo, não vale de nada, né? E isso a gente aplica para a convivência com Deus, para esse contato aí que não pode parar, né? Uma oração sempre contínua com Deus, uma conversa. Então, até o guia do estudo aqui, ele cita a seguinte colocação que eu grifei aqui, fala assim, ó, nossa religião e fé são mais do que apenas doutrinas e decisões racionais. Por quê? Porque tem que ter um relacionamento, tem que ter uma convivência, tem que ter uma experiência, né? Então, se não tiver uma experiência, um relacionamento com Deus, então a nossa fé ela vai ser muito vulnerável, né? Faz assim colocação, mas precisamos também ver claramente as limitações e insuficiências de nossa experiência quando se trata de conhecer a vontade de Deus. Né? Costuma-se dizer que todas as coisas
todas as coisas. Nós somos dependentes de Deus em tudo, até na nossa fé, né? Porque se Deus não conceder fé, se nós não buscarmos Ele para Ele nos conceder fé, nós somos muito vacilantes, muito fracos. Então, essa experiência ela deve ser fundamental em conhecimento, para que a gente não seja nos levado pelo engano, né? Para nós conhecermos a Deus, Ele deixou a forma da revelação aqui escrita, né? A revelação expressa maior de Deus foi a revelação de Jesus, né? Mas aqui nós temos hoje, então, a revelação de Deus escrita, a qual nos leva, então, a uma grande experiência. Só aqui embaixo, só mais um negocinho, aqui embaixo, no finalzinho da lição, ele até comenta. O autor comenta que, através disso, depois disso, que a gente já tem um conhecimento, qual é a vontade de Deus, que a gente já tem esse contato com a Bíblia, mesmo que em algumas situações a gente tenha dúvida, né, algumas incertezas sobre uma situação, o que é certo ou não fazer, às vezes a gente acha que um caminho é melhor, mas sabendo a vontade de Deus e sabendo o que está na Bíblia, a gente pega e confia no que está escrito na Bíblia e na vontade de Deus, sabendo que aquilo é melhor. Então, às vezes, num caminho de dúvida, você acha que é uma coisa, mas a Bíblia fala outra, segue a Bíblia. E isso é muito importante, né, na nossa vida, porque Com certeza. tem que colocar a Bíblia acima e a vontade de Deus acima de todas as nossas decisões, todas as nossas vontades. Né? Porque senão aí vai começar a prevalecer o achismo. Nosso eu acho, tal, né, assim, adiante. Na parte de terça, então, falamos da cultura. Todos nós pertencemos a culturas específicas. Também somos influenciados e moldados pela cultura. Nenhum de nós escapa dela. E realmente a cultura ela está envolvida em todos os nossos aspectos, né? Até eu conversando com o Kaique ali, eu me acho assim, a questão que eu vim aqui de terno, assim, eu me acho assim, irreverente se eu não viesse, né, para meditar na palavra de Deus. A gente, né, apesar de a gente não estar lá na igreja, mas eu me acho assim, reverência em questão disso, né, questão de salvação, mas o princípio disso tudo tem a ver com cultura, né? Eu recebi isso, né, quando eu aprendi isso lá na igreja, no meu início lá, e isso me traz para mim como que algo cultural que eu peguei. Não tem nada a ver com salvação, né? Mas tem algo assim cultural, de costume, né? Então é algo que não questiono ninguém que não tem esse costume, mas só para ilustrar em questão de cultura, costume. Cultura, né? São costumes, né? Exatamente. Que a gente vai adquirindo, que a sociedade que a gente vive tem e tal. Mas é interessante a gente notar também que a Bíblia ela transcende cultura, né? Porque ela foi escrita em um momento específico, numa determinada cultura, mas ela não se aplica só àquela cultura, né? Ela pode ser aplicada nos dias de hoje, fazendo assim, ela transcende, né, a cultura em que ela estava, no qual ela foi escrita, mas consegue muito bem nos aplicar no dia de hoje. Então, a questão da cultura, nós vemos assim, eu vejo assim, que hoje, né, Deus faz as coisas, Deus permite as coisas no tempo certo. Né? Em tudo eu vejo permissão de Deus. Em questão mesmo da situação que nós estamos vivendo, né? É uma permissão de Deus. E Deus permite tudo no tempo certo. Veja bem, hoje, essa técnica que tem hoje, de questão que a gente está gravando, a gente está passando essa mensagem através dessas gravações aqui, é tudo uma questão assim, se fosse na época que eu me batizei, ia ser complicado. Né? Não teria essa condição, né? De assim mesmo manter a nossa comunhão assim entre irmãos
hoje tecnologicamente, né? Mas não deixa de ser assim algo importante. Então Deus permite as coisas no tempo certo. Então na época que eu me batizei não tinha essa condição. Então veja, a cultura, como qualquer outra faceta da criação de Deus, ela é afetada pelo pecado. Né? Então, infelizmente, depois do pecado, o homem perdeu a verdadeira cultura. Né? Então, hoje, ela se misturou muito e ela enveredou para rumos que fogem das verdades, dos princípios a qual Deus queria e tinha para o homem. No livro Ellen White, no Conselho aos Pais e Professores, ela faz a seguinte citação: diz assim, os seguidores de Cristo devem se separar do mundo em princípios e interesses. Não deve, porém, se isolar do mundo. O Salvador se misturava constantemente com os homens, não para os animar em qualquer coisa que não estivesse em harmonia com a vontade de Deus, mas para os elevar e enobrecer. Então a cultura ela tem essa função, né, de elevar e de enobrecer, mas se focada de forma errada, né, também vai levar a discrepância, a fugir e perder o sentido real das coisas. Tem um parágrafo para cima aqui fala que o ideal é que a fé bíblica se oponha à cultura existente e crie uma contracultura que seja fiel à palavra de Deus. Né? Então, numa cultura que a gente vive aí, que prega toda a felicidade, toda essa liberdade, que você tem que buscar ser feliz acima de tudo, é ideal que a gente tenha uma contracultura, né, e se atente à palavra de Deus, que a gente sabe que não é desse jeito. E aqui, esse comentário de Ellen White que eu achei muito interessante, é separar-se do mundo, mas não se isolar do mundo, que é uma coisa difícil, né? Mas a gente tem que pensar que a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Né? Nós fomos criados para habitar o céu. Então, se a gente tem esse pensamento, já fica um pouco mais fácil, porque apesar de a gente estar imerso numa cultura, em todo um desenvolvimento, todo um funcionamento terrestre, né, a gente é preparado para o céu. Então, e só conseguiremos isso, né, Kaique? Com as orientações da palavra de Deus. Aí nós vamos nos mudando, vamos, né, conseguindo sobressair em meio a culturas erradas e vamos tendo, então, a nossa forma coerente com a verdade, a palavra de Deus. E na parte de quarta, então, vem falando da razão. Né? E a questão da razão aí é interessante, porque assim, quando a razão humana começa a se sobrepor à razão, à vontade de Deus, então ela perde a razão. Né? Então ela perde a razão de ser. A questão da razão ela está entrelaçada com a experiência, com a cultura e com a nossa tradição. Né? E se a razão ela for focada no sentido humano, né, ela é colocado tudo abaixo. Aqui na lição ainda cita um comentário da questão do presidente americano Thomas Jefferson, que em 1743 e a 1826, né, ele foi o presidente, ele fez sua própria versão do Novo Testamento, incluindo que, em sua opinião, fosse contrária à razão. Quase todos os milagres de Jesus foram excluídos, incluindo a sua ressurreição. O que isso nos ensina, então, sobre os limites da razão para a compreensão da verdade? Olha só, um cara todo cheio de cultura, né? Presidente dos Estados Unidos da América, chegar a um ponto de colocar a razão dele acima da própria palavra de Deus. Olha que petulância que chega o ser humano. Né? E a questão até faz uma colocação aqui no nosso guia de estudo, fala assim,
Em contraste com a ideia de que a base do nosso conhecimento é a experiência sensorial, outra visão considera a razão principal fonte de conhecimento. Essa visão, chamada racionalismo, é a ideia de que a verdade não é sensorial, mas intelectual e deriva da razão. Ou seja, certas verdades existem e somente a razão pode compreendê-las diretamente. Isso faz da razão o teste e a norma da verdade. A razão se tornou a nova autoridade diante da qual tudo mais que se curvar, inclusive a autoridade da igreja, e mais dramaticamente, até mesmo a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Veja só. Então, como que o homem ele se coloca no direito, né, sobre colocar assim com a razão, e essas atitudes, então, afetou muitas partes das Escrituras. E como nós vimos aí, a colocação que eu fiz aqui de Thomas Jefferson, né, tudo o que não era evidente para a razão foi descartado e teve sua legitimidade questionada. Veja, eu até tive uma grande decepção quando eu e minha esposa, a gente era católico, praticante, atuante, e a gente estava envolvido em todo o trabalho da igreja ali, e a gente fazia tudo com afinco, se dedicando, e, assim, se colocando como fazendo para Deus. E aí, então, teve uma época que veio um teólogo para ensinar os catequistas, porque aí teve uma época que os catequistas quiseram dar catequese com a Bíblia e não mais com o catecismo. E veio esse teólogo, então, ensinar essas teologias aí, que realmente colocava essas questões aqui, tudo em questão de os milagres de Jesus, era tudo explicado, não tinha milagres que não fosse explicado, o único que ficava assim, sem muita explicação, era a questão da mulher do fluxo de sangue. E aí ele colocando, então, que os milagres não eram milagres literais, como Lázaro não foi uma ressurreição literal, mas sim algo, foi uma comunidade que estava morta espiritualmente e foi ressuscitada. E aí, então, teve muito questionamento. E no último desses estudos, que questionou essas questões do milagre de Jesus, que até teve uma mulher que ela trabalhava no Correio, e eu não lembro o nome dela, até gostaria de um dia conversar com ela, porque quando ele fez essas colocações ali na igreja, no São João Batista, e aí ela se levantou lá no meio e falou assim: quem foi que mandou esse herege vir aqui? E era eu e o João Gianuto que éramos responsáveis pela chamava SEBS, Comunidade Eclesial de Base. E a gente era o responsável de organizar tudo isso. E aí eu falei assim: olha, quem mandou vir foi os nossos padres aí. E ela falou assim: olha, quem quiser ficar aqui com esse louco, esse herege, que fique, eu estou indo embora. Então, aí nesse estudo, foi o último estudo que eu tive. Eu tinha feito vários estudos com ele, né? E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Falei: me diga uma coisa. Esse estudo, chama Mariano o nome dele. Mariano, esse estudo que você está passando para a gente aqui, os padres têm conhecimento disso? Claro que tem, não. Eles estudam lá comigo, eu dou estudo de teologia para eles lá. Mas escuta, eu tinha uma certa intimidade com ele por vários estudos. Quando eu fiz a pergunta, eu falei assim: aí ele falou: tem alguém que tem que fazer uma pergunta? Eu levantei a mão. Ele falou assim: tinha que ser você mesmo, não. O que você queria? Eu falei: uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta em 2 tempos. Ainda tem que ser em 2 tempos. Aí, então, a primeira que eu fiz foi se os padres sabiam. Ele falou que sabia. Eu falei assim: Mariana, mas me diga uma coisa. Por que eles não ensinam isso na missa, nos encontros de casais que a gente tem, curso de santificação de família, essas coisas? E ele me disse o seguinte: olha, sabe por quê? Porque assim, eles estão aqui em cima do muro.
Se eles vão cair para a direita, você fala, Deus está comigo. Você vai cair para a esquerda, fala, o diabo também. Aí eu pensei comigo, falei, puxa, então estou no lugar errado. Estou trabalhando para o inimigo, e não para Deus. Né? E isso aí me derrubou a minha fé, que eu virei um descrente, um ateu mesmo. Tudo falar de religião para mim não tinha sentido, era tudo malandro, enganação. Né? Então veja, a razão, ela, quando se sobrepõe à palavra de Deus, ela devasta. Né? Isso me trouxe muita dificuldade para mim. Isso aí eu justo numa época, minhas crianças pequenas. Então, aí a gente mesmo ali, né, num lugar, uns ensinos incoerentes com a Bíblia, a gente tinha aprendido a orar antes da refeição, orar para dormir de casal. Então, eu tinha aprendido coisas muito boas, muito interessantes. A única coisa que eu cometi de erro foi abandonar a palavra de Deus, não ter buscado mais, ter continuado. Mas, com a graça de Deus, tudo tem seu momento, né? Um belo dia lá, através do Jano, lá e do Nazaré, recebi o convite, vim e, graças a Deus, estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. Amém. A razão, só uma anotação que, para a razão, é um negócio muito lógico, né? Tudo é passível de explicação, como você falou de todos os milagres que eram todos explicados, que tudo que não é concreto ou passível de explicação lógica é descartado pela razão, né? Mas é aí que entra a fé, né? A fé e a obediência pela fé, porque a gente obedece sem uma necessidade de uma explicação ou justificativa, porque a gente sabe que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Com certeza. E aí, para gente chegar nos finalmente aqui, na parte de quinta, então, nós falamos da Bíblia, né? Que aí é a palavra da razão. Vamos dizer. Aí é a palavra da razão. Né? E a colocação aqui do autor da lição, ele colocou aqui a introdução da parte de quinta, dizendo assim: o Espírito Santo que revelou e inspirou o conteúdo da Bíblia nunca nos conduzirá contrariamente à palavra de Deus, nem para longe dela. Então veja, aí entra então a questão da tradição, do relacionamento, da cultura. Né? Então, os princípios fundamentais aí estão no relacionamento com Deus. Quando a gente é sincero com Ele, a gente busca Ele, mesmo que esteja no caminho errado, Ele não vai deixar você na escura. Então, essa experiência, esse relacionamento, né, vai nos moldando a nossa cultura, a nossa tradição, né, princípios errados a qual a gente aprendeu culturalmente no passado, começa a ser renovado, transformado pelo poder do Espírito Santo, que vai trabalhando na nossa vida. E esse é o ponto fundamental. Então, a palavra de Deus é a palavra da razão. Sobre ela não há nada, né? E tudo está subjugado a ela. E se não for isso, nada tem sentido. A gente tem que pegar o que a Bíblia fala e a gente tem que acreditar, né? A gente sabe que aquilo é Aí entra a questão da fé que você falou. Entra a questão da fé também. Porque se a fé... E é interessante, fala assim, a fé é Deus que nos concede a fé. Né? Está precisando de fé? Pede a Ele que Ele vai te dar. É um conjunto, né? Exatamente. Tá tudo junto. E veja assim, a perguntinha 7 aqui fala: para Jesus Cristo, qual era a melhor fonte para entender questões espirituais? E como a Bíblia confirma que Jesus é o verdadeiro Messias? Né? Jesus é o filão de ouro em toda a Bíblia dele, né? De Gênesis a Apocalipse. Aponta para ele, né? Aponta para Jesus. Não há outro meio a não ser Jesus. No que está falando aqui, os versos aí, João, capítulo 5, do 46 e 47, só para a gente dar uma contextualizada, o que estava acontecendo aqui, Jesus estava falando para os judeus que, através de uma crítica também, que eles não acreditavam no que a Bíblia estava falando, né? Ele falou que ele era o Messias, ele era aquele que a Bíblia havia mencionado que viria. Só que os judeus não acreditavam nisso, né?
Então, através de uma crítica, ele começa a falar que, apesar deles estudarem a palavra de Deus não estava neles. Eles estudavam e analisavam minuciosamente. Aqui, ó, no verso 39 é interessante de ler. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm uma vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, eles achavam que a fonte da vida era a Bíblia. Mas a Bíblia aponta, como você falou, para Jesus. Exato. Então, era esse link que eles não conseguiam fazer, né? E Jesus fala isso de uma maneira, né, apontando ali, falando, gente, não é desse jeito, né? Eu vim, eu sou a salvação, sou o caminho, a verdade e a vida. Só que eles, né, não entenderam. E Ellen White, ela faz a seguinte colocação aqui no livro Desejar a Todas as Nações, página 671, fala assim, ó: por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expulsando-o do coração. É pelo Espírito da verdade, agindo pela palavra de Deus, que Cristo submete a si seu povo escolhido. Submete a si seu povo escolhido. Então, veja, por meio das Escrituras, né, quando nós buscamos, através do Espírito Santo, o desejo de se relacionar com Deus, conhecer as verdades de Deus, né, ele nos orienta. O Espírito Santo nunca deixa, mesmo, como eu disse, estando no caminho que não é o correto, ele nunca deixa os seus sinceros perecer sem ter rumo. O Espírito Santo nunca deve ser interpretado como substituto da palavra de Deus. Em vez disso, ele trabalha em harmonia com a Bíblia, por meio dela, para nos atrair a Cristo, tornando a Escritura a única norma para a verdadeira espiritualidade bíblica. Isso. O autor da lição, ele cita a seguinte frase: quem anula a palavra escrita, inspirada, se esquiva da sua mensagem clara e está andando em terreno perigoso e não está seguindo a direção do Espírito de Deus. Então a Bíblia é o único manual, é o único meio de nos focarmos, né, na verdade e no plano da salvação. Então, como nós vimos, a palavra de Deus, a Bíblia, é o único meio de nos levar a Jesus, que é o nosso Salvador, que nos leva diante do trono da graça e nos dá o direito da salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Não há outro meio a não ser buscarmos um relacionamento com Jesus. Agradecemos aos irmãos, eu agradeço, e que Deus os abençoe e que você continue firme na fé, confiante em Jesus, para um dia termos uma vida gloriosa, né, a qual Ele prometeu. Está lá em João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. E vou preparar o lugar. E quando eu for, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse é o meu verso predileto. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu, pessoal. Deus esteja com todos.